Even when my world is shaking, your hand will hold me still. Even when my world is shaking, your hand hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá igreja, bom dia, bem-vindos a mais uma celebração de domingo. Estamos aqui mais uma vez para estarmos juntos, para celebrarmos juntos, para adorarmos a Deus juntos, e é isso que nós vamos fazer com a nossa primeira música que vamos utilizar para louvar o nome de Deus. E esta música é uma música que eu gosto muito de cantar, para além de outras, mas esta gosto muito de cantar simplesmente porque é uma música que nos leva a confiar em Deus. Deus tem sempre o melhor para nós. E esta música ensina-nos uma coisa muito, muito importante, que é mesmo termos esta dependência e a depositarmos esta confiança total em Jesus Cristo e no nosso Deus, ok? E é muito bom quando nós o podemos fazer. Então nós vamos cantar celebrando, exaltando o nome de Deus. Levanta-te do sítio onde tu estás, pega nas tuas mãos e vamos bater palmas, vamos exaltar o nome de Deus, vamos celebrar com alegria, pode ser? Este é o dia que o Senhor fez para nós louvarmos, exaltarmos e glorificarmos o seu nome. Então, bora lá celebrar com alegria, vamos lá todos juntos. Levo os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, senão da tua forte mão. Meu Pai, grande é o teu poder, sentado no alto trono está.
falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Oh, Jesus, aleluia. A minha vida entrego em tuas mãos. Descansarei em tua provisão. Abba, sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar, Senhor. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender, quero confiar. Sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender, eu quero confiar em ti. A minha vida entrego em tuas mãos. Descansarei em tua provisão. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar, Senhor. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender, eu quero confiar. Sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender, eu quero confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Aleluia, Jesus. Sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender, bora lá, igreja, a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Aleluia! Quero aprender, Senhor, a confiar em Ti. Que este possa ser sempre, sempre, sempre
o desejo do nosso coração, o desejo do nosso ser, o desejo da nossa alma, que possa ser sempre este: aprender, querer aprender a confiar no nosso Deus. Porque Ele é a nossa rocha e é aquele em quem nós devemos confiar plenamente e a 100%. Vamos continuar a louvar a Deus? Bendito é o nome do Senhor. Oh Jesus, aleluia. Bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na abundância do teu amor. Bendito é teu nome, bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é teu nome, quando o sol brilha sobre mim e no mundo está tudo bem. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome, quando passo por aflição e me pesa a adoração. Bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome, Senhor. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é
Posso ouvir um aplauso aí em casa? Ao nome de Deus. Aleluia! Yeah! Grande é o nosso Deus. Bendito. Bendito é o nosso Deus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, pode ser? Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos falar acerca do tema prioridades, ok? Espero mesmo que vocês tenham lido o livro de Tito, no capítulo 2, que foi o pão para levar desta semana. E vamos ouvir a mensagem. Então temos para falar hoje acerca desta mensagem que nos fala de prioridades e que se encontra no livro de Tito, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. Ou seja, todo este capítulo 2 do livro de Tito. Apenas para contextualizar, Tito era um líder jovem da igreja de Creta e Paulo aqui escreveu esta carta para instruir a igreja, através de Tito, para instruir a igreja naquilo que eles teriam que fazer e quais seriam as prioridades que eles, enquanto igreja, teriam que fazer e teriam que seguir, ok? Por isso, vamos falar um bocadinho acerca destas prioridades que esta igreja de Creta teria que seguir e acerca destas prioridades que também servem para nós e também servem de ensinamento para nós e que nós vamos ver quais são elas. Assim sendo, eu escolhi o tema prioridades e escolhi o tema prioridades porquê? Porque aqui nesta passagem falam-nos acerca deste líder, deste Tito, ok? Que era um líder bastante jovem, okay? Era um líder muito jovem. E em certas coisas ele poderia até não ter certa experiência para conseguir lidar com as pessoas ou para conseguir levar as pessoas ao caminho correto. Porque quando nós somos novos, ou somos líderes novos, a nossa experiência não é tão grande como se fôssemos líderes mais velhos, com mais sabedoria, com mais tempo de liderança, certo? E isso acontece em todo o lado, seja no meio cristão, seja no meio profissional, seja onde for, acontece em tudo, ok? Vocês se calhar já se perguntaram, já chegaram a um patamar da vossa vida que vocês se calhar já se perguntaram, então, se fosse há um tempo atrás, se eu soubesse aquilo que sei hoje, há um tempo atrás eu tinha feito uma coisa diferente, não é? Ou seja, isso chama-se experiência. Ou seja, e aqui Tito era um líder muito jovem, estava à frente desta igreja, era um recém-líder, ok? Digamos assim. E a prioridade que Tito tinha aqui era instruir o povo no caminho que deveria andar. E Paulo, através de Tito, teria esta obrigação de instruir o povo, ou seja, de ajudar Tito e ao mesmo tempo instruir o povo. Okay? Nós vamos ver aqui acerca destas questões que Paulo falou aqui a Tito e acerca destas questões que nós, enquanto cristãos, temos a obrigação de fazer. Então, quais são estas prioridades que eu queria mencionar aqui, que eu queria que nós víssemos e que são faladas aqui neste capítulo 2 do livro de Tito? Em primeiro lugar, estas prioridades que nós vamos falar hoje, elas vão falar para um público específico. Ou seja, se vocês leram estes versículos, nós vamos ler só alguns, se vocês leram estes versículos, vocês veem que a mensagem dirige-se primeiro para um grupo de pessoas, depois para outro grupo de pessoas, e depois para outro, e depois para um grupo mais abrangente, e depois para a liderança, e depois... Ok? Ou seja, isto tudo para ver que a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, e até mesmo Paulo, enquanto escrevia estas cartas, ele tinha uma preocupação enorme de não só instruir as pessoas, mas de falar direcionadamente para cada tipo de público, porque poderia haver aquilo que muitas das vezes existe nas igrejas hoje, que é o quê? Isto está a falar aqui, mas não está a falar para mim. Isto está a falar, mas é para os irmãos mais velhos. Isto para mim não deve estar a falar. Ou então, isto está a falar é para a malta nova, está a falar é para os jovenzinhos, né? Para os jovenzinhos é que precisam de ouvir isto. Eu não, já sou muito maduro. Calma, ok? Paulo aqui falava aos vários públicos, mesmo já para não haver esta distinção. Ou seja, eu falei para ti, falei para aquele, falei para o outro, e isto é para todos, ok? Ou seja, ele não falou, não deu assim uma palavra abrangente, mas deu uma palavra, deu para todos, ok? E resumindo, tudo aquilo que ele disse a cada público
adequa-se ao outro tipo de público. Tá bom? Vamos então perceber, em primeiro lugar, nós vemos no versículo 2, Paulo a dirigir-se aos homens maduros. Ok? E ele aqui, a Bíblia fala-nos acerca de velhos, ok? Mas aqui os velhos nós entendemos por pessoas mais maduras, ok? Não tem que ser necessariamente velhos, tá bom? Ou seja, eu pessoalmente, todos aqueles que passem, por exemplo, dos 45, 50 anos, já começam a seguir uma idadezinha, que pronto, já, para mim já são maduros. Não é? É claro que se calhar quando eu chegar aos 50 anos, tudo o que tiver abaixo dos 50 é tudo malta nova, é tudo jovem, é tudo... Não é? Há de ser sempre assim. E então aqui, no versículo 2, diz-nos o seguinte: os velhos que sejam sóbrios, ou seja, que sejam sérios, graves, ou seja, firmes, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Okay? Isto às vezes falta um bocadinho nas igrejas, que é a paciência. Que é o quê? Às vezes as pessoas mais maduras, como já atingiram uma certa maturidade, compreendem as coisas de uma outra forma. A forma de estar na igreja, a forma de louvar a Deus, a forma de buscar a Deus e não sei o quê. E depois falta-lhes a paciência assim do nada, né? Ou porque um jovem está com as mãos levantadas e está a adorar e está não sei o quê. E já estão alguns irmãos às vezes na igreja. Ai, Jesus, Deus me livre, ai, o que ele está a fazer? E lá falta a paciência e depois no final do culto já alguém vai ter que ouvir, né? Isto acontece muito nas igrejas. E pronto, acontece em todas, atenção, isto não é um problema que se adequa só a uma igreja, isto acontece em praticamente todas as igrejas. Onde hajam pessoas com várias faixas etárias, aí está este problema, que é a falta de paciência, ok? Ou seja, e então aqui Paulo estava a instruir os homens mais maduros a serem sóbrios, a serem sérios, ok? A serem firmes nas convicções deles, a serem prudentes, ou seja, não fazerem simplesmente porque alguém lhes diz que é bom fazer, não. Temos que ser prudentes. E nós podemos aqui ver esta questão dos prudentes muito quando há aquelas questões que nós ouvimos muito aí pelas redes sociais, quando há aquelas vigarices, quando há aquelas questões que aparece alguém que é desta companhia, que é daquela empresa, que é da outra e não sei o quê. A maior parte dos alvos são pessoas mais maduras que possivelmente acabam por cair muito mais facilmente nestas questões. Então aqui a Bíblia, e Paulo aqui diz-nos que as pessoas mais maduras devem ser prudentes, ok? Ou seja, devem ter prudência, devem pensar sempre duas vezes antes de agir, antes de responder, antes de dizer que sim ou de dizer que não, ok? Devem se manter sãos na fé. Às vezes nós atingimos um patamar enquanto pessoas mais maduras, atingimos um patamar em que dizemos assim, ok, para mim já está bom, a minha vida está boa, Jesus já me pode ir buscar, estou tranquilo agora. Não. Devemos manter sempre a sanidade da fé, ou seja, nós devemos manter sempre um relacionamento próximo com Deus, ok, ao ponto de nós nos renovarmos a cada dia, ok, e ao ponto da nossa fé nunca ser colocada em jogo, nem nunca ser colocada em xeque, ok, porque muitas das vezes nós acabamos por relaxar muito nesta questão da fé, nesta questão de seguir a Cristo e perdemos depois muitas bênçãos e muita coisa por causa disto. Ok? Devem ser prudentes também no amor e na paciência. Okay? Às vezes é difícil lidar com os mais novos, é complicado, eu sei que é, falo por mim, é complicado lidar com os mais novos, mas devemos ter sempre paciência. Okay? Devemos ter paciência, devemos ter amor, devemos permanecer em amor e devemos permanecer sãos na fé, ok? Ou seja, aqui este versículo, muito resumidamente, fala-nos acerca de que a doutrina e a vida, ou seja, o dia-a-dia, têm que andar sempre juntos, certo? Ou seja, o nosso dia-a-dia deve ter sempre enraizada a doutrina de Cristo e devemos ter isto seguinte, ok? E isto não é só para os homens mais velhos, okay? Nós vamos ver mais à frente que adequa-se a todos. Ou seja, isto foi direcionado para cada tipo de público, mas no final nós vemos que é para todos. Agora vamos falar para as mulheres mais maduras e para as mulheres mais jovens. Ok? Versículo 3, versículo 4 e versículo 5 diz-nos o seguinte: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver,
como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, ou seja, a ensinarem o que é correto, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadoras, castas, ou seja, moderadas, castas, ou seja, recatadas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E Paulo aqui enfatiza o estabelecimento do lar, ou seja, uma vida sã. Uma vida sã com uma família sã. E vemos aqui uma série de coisas que eu gostaria de parar aqui um bocadinho, porque às vezes estes versículos são tão mal interpretados e principalmente a malta masculina tem muito a mania, às vezes, de se acharem superiores a alguém, não sei. E o que é que acontece? Nós temos que ver o contexto em que isto foi escrito, em primeiro lugar. Naquela altura, as mulheres só viviam para a casa. Naquela altura, as mulheres só viviam para a família. Okay? Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia nós temos homens que trabalham e mulheres que trabalham. E os filhos estão na escola a estudar e depois a vida tem que ser partilhada a dois. E aqui quando nos fala desta questão de sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, okay? Não dadas a muito vinho, mestras no bem. Okay? Ou seja, ensinar o que é correto. E isto ensinar é com o testemunho. Ensinar o que é correto. Isto para as mulheres mais maduras. Ok? Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos. Ou seja, nós vemos aqui que isto, em primeiro lugar, está direcionado para as mais maduras e depois para as mais novas. No entanto, está a dizer, vocês mais velhas, façam isto, para que vocês consigam ensinar estas. Mas para vocês conseguirem ensinar estas, vocês têm que ser assim iguais. Ok? Ou seja, vocês têm que fazer aquilo que vocês têm que transmitir às mais novas, vocês também têm que ser exemplo para elas. E o que eu estava a dizer aqui mais à frente, para serem prudentes, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos. Ok? E isto aqui atua-se não só às mulheres, mas também aos homens. Nós vemos aqui que esta palavra foi dita diretamente para as mulheres. Okay? Mas vamos ver mais à frente de que nós, homens, também temos que respeitar as mulheres. Okay? E nesta questão que eu estive a falar, muitas das vezes nós pegamos erradamente, ou muita malta pega erradamente nisto, sujeitas ao seu marido. Serem moderadas, castas, ou seja, recatadas, boas donas de casa e sujeitas ao seu marido. Uma mulher cristã, que seja mulher de um homem cristão, deve sim ser sujeita ao marido. Isto não é novidade nenhuma. Mas há uma diferença entre ser sujeita e entre ser, como é que eu ia dizer? Entre ser sujeita e entre ser completamente dominada. São coisas completamente diferentes. Okay? A própria palavra diz que o marido é a cabeça da família. Okay? Ou seja, Deus é a cabeça do casal. O marido é a cabeça da família. Okay? Os dois, marido e mulher, são a cabeça dos filhos. E por aí fora. Okay? Quando fala em sujeitas ao seu marido, fala nisto mesmo, em respeito. Okay? E mais à frente nós vemos que este respeito tem de ser mútuo. Não é um respeito somente que tem que vir da parte dos homens ou que tem que vir só da parte das mulheres. Tem que vir da parte dos dois. Okay? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E Paulo aqui explica que honrar a palavra de Deus é a consequência para uma conduta correta. Ou seja, nós, tendo esta palavra de Deus como nossa raiz, como nosso firme fundamento, e se nós vivenciarmos, se nós honrarmos esta palavra de Deus, a nossa vida vai transmitir isso para fora. E a nossa vida vai passar a ter uma conduta correta. Porquê? Porque nós seguimos aquilo que a palavra de Deus diz. E aquilo que a palavra de Deus diz é que sejamos moderados, é que sejamos
respeitadores, é que sejamos humildes, é que sejamos influência, mas influência do lado positivo e não do lado negativo, ok? Quero que vocês compreendam isto. Nós, enquanto cristãos, temos uma missão muito importante. Nós temos uma responsabilidade 100% acrescida, que é influenciarmos o mundo. Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos influenciá-lo a mudar. Ok? E por isso mesmo é que nós, enquanto cristãos, temos este dever de cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus diz para que Deus haja na vida de outras pessoas através de nós, ok? Isto são as nossas prioridades. De seguida, nós vemos que aos rapazes jovens, no versículo 6, nos diz o seguinte: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. E uma pessoa moderada é aquela que observa o meio termo e não é exagerado. E era aqui que eu queria chegar também. Eu falei das mulheres atrás e agora estou a falar da malta nova, dos jovens, dos homens. Ok? Homens, sejam moderados. Não sejam exagerados. Não tomem partidos exagerados. Não retirem a versículo já solta da Bíblia para justificarem as vossas fraquezas. Não retirem bocadinhos de palavras ou bocadinhos de mensagens de pastores para justificar os vossos atos. Porque as respostas estão todas na palavra de Deus. O que é correto está na palavra de Deus. E a palavra de Deus manda-nos a todos sermos moderados, sermos honestos, sermos não caluniadores, respeitadores. Okay? Devemos ser filhos de Deus e filhos que não deixam ficar mal o nome do seu pai. Perceberam? Se nós virmos um exemplo, eu já lembro-me de se falar disto, de algumas pessoas já idosas falarem disto, que é quando se queriam referir a alguém, ou seja, aparecia um rapaz novo, não é? E eles não sabiam se o rapaz era uma pessoa bem formada, se era respeitador, se o que era. Então, é filho não sei de quem, do senhor não sei o quê. Que ele era uma pessoa muito, muito respeitadora, uma pessoa 5 estrelas. Não é? Então nós, enquanto cristãos, devemos procurar ser assim. Porque quando nós temos pessoas de fora, pessoas do mundo, que nós dizemos pessoas do mundo, não é? Que dizem, eu não sei o que é que está a fazer na igreja. Segue a Cristo e faz aquilo. Ou seja, nós não estamos a respeitar a palavra de Deus. Nós não estamos a honrar a palavra de Deus e não estamos a honrar o nome do nosso Pai. O nosso Pai é digno, o nosso Pai é reto, o nosso Pai é justo. Então nós, enquanto filhos dele, temos que procurar sê-lo. É uma das nossas prioridades, é ser justo, ser reto, não blasfemar, não andar a fazer aquilo que nos dá na real gana, mas sim segui-lo em espírito e em verdade. Ok? Então, versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. E Paulo aqui incute os jovens, rapazes e raparigas, a saberem o que fazem e a serem discretos. Não vamos ser ingênuos, nem vamos ter a mania que não sei o quê, isto é tudo relativo. Não é nada relativo. Não é nada relativo. Está na palavra de Deus, ponto. Se é para fazer, é para fazer. Se não é para fazer, não é para fazer. E acabou, pronto, está feito. Concordam? E de seguida, temos aqui uma responsabilidade acrescida. E uma responsabilidade acrescida sobre os líderes. Diz o seguinte, no versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Dá o exemplo de boas obras. Nós às vezes ambicionamos muito. Quando nos convertemos, temos aquela ideia romântica de querermos ser líder de tudo e mais alguma coisa.
queremos ser professores de escola dominical, queremos liderar o grupo de louvor, queremos liderar o grupo de mulheres, queremos estar à frente da livraria, queremos estar à frente dos projetos da igreja, queremos estar à frente do departamento de jovens, queremos estar à frente de tudo e mais alguma coisa. Mas devemos ter ciente de que temos que ser um exemplo de boas obras. Temos que ser um exemplo na doutrina. Temos que mostrar incorrupção. E o que é incorrupção? É exatamente o oposto de corrupção. Incorrupção é ser reto. Okay? É ver vantagens numa coisa, mas não tirar partido dessas vantagens. E deixar estar. Ok? Continuando, ainda no versículo 7, mostrem corrupção, gravidade, sinceridade. O que é isto de gravidade? Ser grave aqui na Bíblia, muitas das vezes a Bíblia fala acerca deste termo, ser grave, é ser firme nas convicções, é ser firme. Não, eu acredito nisto e tu só tens que me respeitar, porque eu vou respeitar, e agora o papel oposto. Porque eu tenho que te respeitar pelas decisões que tu tomares. Mas tu tens que me respeitar pelas decisões que eu tomo. Okay? Isto é outra prioridade. Sejamos sinceros, ok? Devemos ter linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É muito mau quando nós queremos ser líderes, quando nós queremos estar à frente de um trabalho, quando nós queremos fazer tudo e mais alguma coisa, mas não estamos preparados para levar a pancada, não estamos preparados para levar com todo o mundo em cima de nós, não estamos preparados para levar com as adversidades todas, não estamos preparados para engolir muitas das coisas que às vezes nós gostaríamos de falar, mas não podemos falar porque vamos magoar. Mas temos que repensar esta forma de nós acharmos que ser líder é uma coisa romântica. É tão lindo ser líder. Não é? É engraçado, é muito fixe ser líder. Okay? É uma coisa brutal mesmo. É muito fixe, digo-vos. Mas é muito desgastante. E os problemas aparecem todos os dias. Todos os dias. Okay? E nós temos que ter responsabilidade constante de instruir devidamente o povo que nos foi confiado. Okay? Não é eu dizer meia dúzia de baboseiras e já sou líder. Não é eu achar que tenho um grupinho de pessoas sob a minha responsabilidade e já sou líder. Não, calma. Um líder não é de título. Um líder não é porque se acha. Um líder o é porque todo o trabalho que faz leva a crer que essa pessoa é um líder. Ok? Então, antes de querermos ser líderes, temos que pensar muito em que temos que dar o exemplo de boas obras. Enquanto cristãos, temos que dar o exemplo na doutrina, mostrar a incorrupção, sermos graves, ou seja, sermos assertivos, sermos firmes nas nossas convicções, termos sinceridade, ou seja, sermos sinceros, termos uma linguagem sã, irrepreensível, ou seja, que não seja, esta palavra não existe, que seja, ou seja, que seja uma linguagem que ninguém nos pode apontar o dedo, ok? E que seja uma linguagem que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Ok? E agora chegamos a uma mensagem abrangente a todo o povo. Ou seja, Paulo falou a este povo, àquele, e agora vai falar abrangentemente.
Versículo 9 e 10 diz o seguinte: exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo. Aqui Paulo estava a dizer a Tito para exortar os servos. E quem são os servos? Não, os servos são só os líderes. Os líderes é que têm que servir a igreja. Eu não tenho que servir ninguém. Venho à igreja, vou louvar a Deus, depois vou-me embora para a casinha, está resolvido. Não. Um servo é um cristão verdadeiro. Ok? E nós, enquanto cristãos, devemos deixar-nos ser exortados para que nos sujeitemos ao nosso Senhor, para que em tudo se agrade de nós. Ok? E para que nós não nos contradigamos. Às vezes, ao domingo na igreja, é muito lindo nós louvarmos a Deus, nós estarmos juntos na casa do Pai, nós celebrarmos, levantarmos as mãos, dizermos glória a Deus, Deus tu és bom, Senhor a tua misericórdia dura para sempre, não sei o quê. E depois durante a semana vivemos uma vida como nos apetece, como, não é? E às vezes contradizemos-nos, porque dizemos que seguimos a um Deus vivo, dizemos que seguimos uma doutrina viva e no final os nossos atos vão demonstrar outra coisa. Okay? E muito cuidado com isto. Versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Para que em tudo sejam ornamento da doutrina do Senhor. O que é isto ser ornamento da doutrina do Senhor? A doutrina do Senhor já é perfeita, não precisa de mais nada. Mas nós, enquanto cristãos, temos que ser um ornamento, ou seja, temos que ser uma conclusão, um complemento a esta doutrina. Nós temos que fazer jus, ou seja, nós temos que cumprir esta doutrina para que o mundo veja que a doutrina é perfeita e que nós complementamos esta doutrina com as nossas atitudes, porque nós seguimos esta doutrina, que é uma doutrina reta, uma doutrina correta e uma doutrina que nos incute a sermos diferentes e a marcarmos a diferença no mundo onde nós vivemos. Ok? Então aqui Paulo ensina-nos que não devemos ser respondões. Prioridade número 1. Não devemos discutir. Não devemos roubar. Devemos ser fiéis ao Pai e aos seus mandamentos. E aqui, a única opção que nós temos de escolha é ou seguimos ao Pai e aos seus mandamentos ou não seguimos a nada. Porque temos tendência às vezes a dizer eu sigo a Deus, mas há certas coisas que eu não gosto muito de seguir, então não vou seguir muito bem porque não me interessa. Então se nós não seguimos as coisinhas que não interessam, então também não interessa nós seguirmos a Cristo. Perceberam? Porque Deus é completo em tudo o que faz. Paulo, inspirado por Deus, escreveu esta carta a Tito e ele escreveu de uma forma completamente abrangente. Ele foi a todo o tipo de público que existe na casa do Pai, que existe na igreja. Ele não foi simplesmente, vocês têm que fazer isto. Não. Tu tens que fazer isto, tu aquilo, vocês isto, e tu que estás aí à frente tens que fazer isto. Ok? Então temos que cumprir tudo aquilo que Deus nos manda na sua palavra. Ok? Para terminar, versículo 11, 12, 13, 14 e 15 diz-nos o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, ou seja, à falta de compaixão, e às concupiscências mundanas, eu gosto destas palavras caras, não é? Porque são palavras que nós já... concupiscências. Palavra, ok? Ou seja, descontrole dos desejos sexuais. Então se calhar já é uma palavra muito boa. Vivamos neste presente século
sóbria, ou seja, sabendo o que estamos a fazer e fazendo moderadamente, ok? Não sermos de extremos, nem irmos nem para um lado nem para o outro, ou retirarmos o que nos apetece da Bíblia. Ou seja, fazendo moderadamente, justa e piamente, ou seja, com sinceridade naquilo que fazemos. Aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Que ninguém te despreze. Nós até na despedida de Paulo vemos aqui uma série de mandamentos e de prioridades que nós temos que seguir, que nós temos que fazer. Então, a primeira prioridade que nós temos que fazer é que a vida e a doutrina, elas têm que andar juntas. A doutrina não pode estar aqui e a vida estar onde quiser. Não. A doutrina tem que estar aqui e na vida também. Ok? A nossa vida deve se basear na doutrina. Ok? Nós temos que edificar um lar são. E quando falava aqui nas mulheres, falava no contexto histórico em que eles estavam na altura. Porque hoje em dia, quer as mulheres, quer os homens, muitos deles trabalham fora. Se a mulher está em casa, acaba a mulher esse trabalho. Se a mulher está a trabalhar e o homem está em casa, acaba o homem esse trabalho. Se os dois estão a trabalhar, acaba os dois conseguir fazer esse trabalho. Ok? Então não vamos pegar naquilo que nos interessa. Temos que saber o que fazemos e temos que ser discretos. E nós, enquanto cristãos, temos uma responsabilidade enorme de cumprir os mandamentos no meio do povo onde fomos colocados. Ok? Temos um dever de ser uma influência. Mas uma influência positiva, atenção. Ok? Devemos não responder quando nos apetece, não discutir, não roubar. Devemos ser fiéis ao Pai e aos seus mandamentos. Ok? E devemos aprender que muitas das vezes a palavra de Deus exorta-nos, a palavra de Deus fala connosco, faz-nos doer o coração, faz-nos doer a mente, faz-nos doer o corpo. No entanto, não podemos desprezar a doutrina de Deus, nem os ensinamentos que nos são dados pela liderança da Igreja de Cristo. Ok? Então, as nossas prioridades são estas. Que nós possamos tê-las bem em mente. Ok? Que se nós, enquanto cristãos, tivermos isto enquanto prioridades, tudo o resto vai surgir e vai aparecer e nós vamos cumprir. Ok? Estas prioridades que estão aqui são estas. A prioridade de Tito era ensinar à igreja. A minha prioridade neste momento é de vos ensinar. É de me ensinar a mim próprio. É de aprender. Ok? A minha prioridade neste momento, tal como a de Tito foi, é de aprender, é de seguir e é de fazer com que a igreja siga aquilo que Cristo disse, que Cristo ordenou. No entanto, cabe a mim também não desprezar quando eu, quando tu, quando nós somos exortados por alguém à luz da palavra e é correto, não devemos desprezar essa pessoa. E muito menos o ensinamento que ela nos deu. Ok? Então que nós possamos, enquanto cristãos, ter isto enquanto prioridades e possamos
ter uma vida sadia, uma vida cristã, uma vida com propósito, uma vida que serve a Cristo, uma vida recatada. É claro que às vezes Deus faz assim as coisas assim um bocadinho mirabolantes, não é? E a gente às vezes tende a ter uma vida recatada e Deus arranja forma sempre de que outros nos ouçam, de que outros vejam. Ok? No entanto, devemos procurar ser sempre cristãos justos de valor, seguindo todas estas prioridades. Ok? Eu acho que não poderia acrescentar muito mais àquilo que a palavra de Deus já diz tão explicitamente e já escreve tão explicitamente para cada um de nós. Ok? Então que Deus vos possa abençoar e vamos louvar a Deus. E depois de uma mensagem tão edificante como esta que nós acabámos de ouvir, nada melhor do que ficarmos com o pão para levar da próxima semana, ok? Por isso, podem já começar a apontar. O tema da próxima semana é unidade, ok? Domingo vamos estar a refletir acerca deste tema e vamos falar do livro de Efésios, ok? Por isso, façam o favor de ler capítulo 2 de Efésios, do versículo 11 ao versículo 12. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. E o tema é unidade, ok? Vamos estar a refletir sobre isto no próximo domingo. E, entretanto, vamos louvar a Deus com mais uma música, ok? Para terminarmos encarando esta nossa celebração de domingo. Eu espero que vocês tenham gostado de estar connosco. Espero que tenham sido tão abençoados como eu fui. E espero que continuem sempre a estar connosco. Quinta-feira vamos ter uma programação um bocadinho especial. Vamos ter um grupo de crescimento um bocadinho especial. Tá bom? Mas vamos estar novamente também online às 21 horas. Tá bom? Para já. Vamos louvar a Deus. Bora lá? Vamos lá então. Por isso, toca a levantar aí do sofá. Toca a levantar aí da cadeira. E vamos então celebrar com alegria, celebrar com júbilo o nome de Deus. Tá bom? Pode ser? Bora lá então. Quero ser fiel nesta caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel nesta caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Porque és digno de adoração.
haja o mal. Quero viver para ti, com um coração completo. Pois quando deste tudo por mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar imenso. Terminamos a nossa celebração de domingo. Que Deus vos abençoe. Quinta-feira estamos cá para mais um grupo de crescimento, com uma programação um bocadinho diferente. Por isso venham preparados para alguma coisa nova, está bem? E domingo estamos cá outra vez às 10 horas da manhã, está bem? Deus vos abençoe. Tchau, tchau.